Olá pessoal, iniciando a nossa aula de física nesta sexta-feira, não sei que horário e que dia você está assistindo essa aula, mas hoje nós vamos dar continuidade já resolvendo alguns exercícios da parte de ótica que nós estudamos na aula passada. Só lembrando, da nossa aula passada nós resolvemos alguns exercícios sobre termologia e entramos em ótica, estudamos alguns fenômenos ópticos, reflexão, refração, nós aprendemos como é que que é a fonte de luz, como é que se formata a questão das cores, frequência, enfim, essas coisinhas que você lembra da aula passada. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios, mas vão ficar muitos aí no seu material para você resolver, tá? Vai ficar muitos mesmo. Eu fiz uma seleção enorme de exercícios e vamos entrar hoje no estudo da ondulatória, incluindo aí as ondas sonoras, ou seja, a parte de acústica, tá? Então vamos lá, vou resolver alguns exercícios, não todos aqui com vocês, da parte de ótica, tá bem? Vamos aí com o primeiro logo. Diz assim, ó: um aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica que participaria de uma instrução de rapel ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando-a com 1 metro de altura. Então ele me deu a altura da haste. Eu vou chamar essa altura da haste, eu vou chamá-la de H, tá? H minúsculo. Vamos lá. O Hzinho, 1 metro. Observou-se que a sombra da haste tinha 2 metros e a sombra da torre tinha 30 metros. Então vou chamar de S, tá? A sombra da haste SH tinha 2 metros e a sombra da torre tinha 30 metros. ST. 30 metros. Tá? Aí ele quer aqui o seguinte: desta forma, estimou-se que a altura da torre em metros seria, eu vou chamar a altura da torre de H maiúsculo. Esse tipo de problema, na verdade, isso daqui é um problema que ele vem em função da formação da sombra, que nós aprendemos na aula passada, como é que se dá essa questão devido ao princípio da propagação retilínea da luz, que é um dos princípios que nós estudamos. Vimos 3 princípios no estudo da ótica: princípio da independência dos raios de luz, princípio da propagação retilínea da luz, e esse princípio é que provoca exatamente a formação dessas sombras e penumbra. Aqui, especificamente, é basicamente um problema de matemática, tá? É uma relação matemática, porque se você observar, formam-se aqui 2 triângulos, tá? E esses triângulos, tanto esse triângulo maior, que é formado pela lateral da torre, a sombra projetada e mais essa hipotenusa que forma aí, e da haste, a altura da haste, a sombra projetada da haste e a hipotenusa desse triângulo menor, esses 2 triângulos são o que a gente chama de triângulos semelhantes, são 2 triângulos que têm tem lados perpendiculares entre si, é o chamado triângulo retângulo, tá bom? Então nós vamos fazer exatamente essa proporcionalidade. Nós vamos dizer que a altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor, assim como a base dele, do maior, está para a base do menor. Isso é uma relação que a gente aprende lá em geometria plana, tá bem? O professor de matemática já deve ter ensinado, o professor Alexandre já deve ter ensinado muito bem isso aí para vocês. Então, eu vou dizer que, olha, eu vou desenhar aqui em separado esses 2 triângulos só para a gente entender melhor, tá? Desculpa aqui que tá meio... Tem aqui eu não lembro mais como é que faz aqui para ficar certinho a figura. Que ela tá meio tremida aqui, né? Não sei se é por causa da posição aqui. Tu lembra isso aqui, como é que a gente faz para essa figura ficar bonitinha? Fica mais bonitinho, né? Então vamos lá. Maior. Opa! O outro ficou, mas esse aqui não.
Ficou torto, mas não tem problema, vai continuar do mesmo jeito. Digamos que esse aqui seja o triângulo maior, tá? H, a sombra projetada nele aqui, que é 30 metros. Tá? O outro menorzinho, olha, esse ficou bonitinho. Tem aqui uma altura H, que é 1 metro, ele me deu. Ele tem aqui essa sombra projetada, que é 2, e todos os dois são triângulos retângulos. Tá? Só para a gente lembrar que eu falei, por que são triângulos retângulos? Primeiro porque a torre e a haste estão na vertical. E a sombra, o raio, aliás, que é o raio da luz do Sol, eles são paralelos entre si. O Sol está a uma distância tão grande daqui que os raios chegam aqui como se fossem paralelos. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, que essa altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor, que é 1, assim como a base do maior, que é 30, está para a base do menor, que é 2. Então, H sobre 1 dá H, 30 por 2 dá 15. Então, a altura da torre, que ele pediu aí para a gente calcular, aproximadamente 15 metros. Então, probleminha fácil, um probleminha de matemática, mas que tem aí um conhecimento que nós aprendemos na aula passada, que é da projeção de uma sombra em função de um raio de luz, no caso, o raio de luz do Sol, de uma fonte de luz, que é a luz do Sol. Então, 15 metros, letra B. Tá? Questão de número 2. Interessante, essa questão de número 2 é parecida aqui essa camisa é parecida com a minha. Será que está escrito física atrás? Tá, física. Digamos que essa seja a minha camisa. Tá aqui, ó. Diz assim: quando você fica à frente de um espelho plano, você e sua respectiva imagem têm sempre naturezas opostas. Ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Dessa maneira, para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta passar por ele uma reta perpendicular ao espelho plano, atravessando a superfície espelhada, e marcar simetricamente o ponto imagem, como mostra na figura. Então está aqui a figura. Essa figura aí, a nossa esquerda, ela mostra o objeto, que está a uma distância D1 do espelho, e é uma imagem simétrica. A mesma distância que está à frente do espelho, a imagem vai estar atrás, teoricamente atrás do espelho, que é uma imagem virtual, ela não está lá na verdade, você só vai enxergá-la através do espelho. E quando você tem um objeto real, você tem uma imagem virtual. A imagem que você está vendo sua no espelho é uma imagem virtual, porque ela é formada apenas pelo prolongamento dos raios de luz. O raio de luz não está chegando lá. E essa imagem, devido a essa simetria, ela dá exatamente isso que ele está pedindo no problema. Ele diz assim, olha, considere que na situação anterior você esteja vestindo uma camisa com a palavra física conforme a figura aí, essa figura que está escrito, física. Se você colocar de frente para o espelho plano, a palavra física refletida se apresentará como mostrar em que alternativa? A, B, C, D ou E. Vou dar 10 segundos para vocês fazerem essa questão. Vamos lá, rapidinho. Se você tiver um espelho aí na sua frente, se coloque na frente dele. Qual dessas aí, a A, B, a C, a D ou a E? Qual dessas é a alternativa correta? Como é que você vai ver essa palavra física lá no espelho? Claro que o que está na direita vai ficar na esquerda, a esquerda vai ficar na direita, então todas as letras vão estar, na verdade, invertidas, tá? Então aí, se você observar, vamos lá, a alternativa, o A não vai mudar, o A é o mesmo, só que ficou para o outro lado, o C fica ao contrário, então a C, a D e a E já está fora, né? Só fica aí a A e a B, o S inverso também, a A e a B, o I também e o F. Olha, o F aí da A ou da B. Se você observar, o F da B está igual ao F da figura, então não pode ser a B. Então só sobra a letra A. Ok? Vamos lá. A luz do Sol, após atravessar a água em um aquário, projeta um arco-íris na parede de uma residência. A decomposição da luz branca do Sol ao atravessar os meios ar, água, ar,
ocorre porque cada componente da luz possui na água diferentes índices de, aí alternativa A, polarização, B, refração, C, difração, D, interferência e E, coloração. Olha, esse fenômeno nós falamos no finalzinho da aula passada, que é o estudo da refração. O que é a refração? É quando a luz passa de um meio para o outro, e são meios, claro, transparentes à luz, mas são meios transparentes e são formados de materiais diferentes. Nesse caso, o que está ocorrendo? A luz vem de uma fonte, que no caso ele diz aqui, ele fala da fonte, não. Luz branca do Sol, é a luz que vem do Sol. Ela vem, passa pelo vidro do aquário, quando ela sai do ar para o vidro do aquário, ela já sofre um desvio, ela sofre uma refração, porque o ar é um meio e o vidro é outro. Então, eles têm o que nós chamamos de índices de refração diferentes. Então, isso provoca um desvio nesse raio de luz. Ela vem numa direção e sofre um desvio. Ela pode se aproximar ou se afastar da reta normal. Quando ela passa do vidro para a água, mudou de novo de meio. Então, nessa nova mudança de meio, ela já sofre outro desvio, outra refração novamente, porque do vidro para a água há uma mudança de meio. Aí ela vai na água e chega do outro lado do aquário. Aí passa novamente pelo vidro. Então, ela sofre novamente um desvio. E depois passa do vidro para o ar até se projetar na parede um arco-íris. O que nós aprendemos na nossa aula passada? Fica aqui para a gente só relembrar e revisionar. A luz que vem do Sol, que ele chamou aqui de luz branca, é uma luz que ela é formada por várias frequências. São, na verdade, várias cores que tem ali, porque várias cores misturadas, várias frequências, vai dar o que nós chamamos de luz branca. E quando cada frequência, cada luz tem uma frequência diferente, tá? A luz ultravioleta, a luz amarela, vermelha, infravermelha, cada uma daquelas cores lá é uma frequência diferente. Então, para cada frequência, você vai ter um desvio diferente. É exatamente por isso que a luz branca, quando ela passa ali, ela sofre uma divisão, porque a luz amarela sofre um desvio, a luz vermelha sofre um diferente, a violeta e assim vai. Aí ela se separa exatamente naquelas cores, como formam o arco-íris. É o mesmo princípio da formação do arco-íris. O arco-íris é exatamente esse fenômeno. O raio do Sol, o raio de luz do Sol vem e nas gotículas de água que estão em suspensão na atmosfera, quando ela passa naquelas gotículas de água, ela sofre essa refração, sofre esse desvio. Você pode fazer essa experiência com uma mangueira de água também. Liga lá na torneira, você espirra, quando aquela água forma lá, você consegue ver o desvio que sofre formando um arco-íris. É a mesma coisa que está aqui. Então, essa luz projetada de várias cores, ela se deve a esse fenômeno da refração, porque esses meios têm índices de refração diferentes, tá bem? Então, a decomposição da luz branca, ao atravessar os meios ar, água, ar, ocorre porque cada componente da luz possui na água diferentes índices de refração. Tá bom? Letra B. Quando falar de arco-íris, quando falar, olha, disso aqui, eu falei na aula passada, é que é a mesma coisa. A luz, para você enxergar um objeto, a luz bate nele e vem e vai formar uma imagem lá na sua retina. Ela vai passar por uma lente que tem no seu olho, que a gente chama no nosso olho, aliás, que chama-se cristalino. Mas só que devido a alguns problemas que nós temos, por causa do globo ocular estar mais alongado ou menos alongado, por algum problema que deu lá na sua visão, vista cansada e outros mais, a imagem, quando passa, ela não consegue se formar lá no anteparo que é a sua retina. Ela pode se formar antes, pode se formar depois, e com isso a imagem ela não fica nítida.
Quando ela se forma antes ou se forma depois, ela não fica nítida. Então você utiliza lentes artificiais como esse óculos, que faz com que ela sofra o primeiro desvio ao passar aqui, devido a que essas lentes são formadas de um material que tem um índice de refração que quando a luz passa por ele, ela sofre um desvio. Então já vai puxar a imagem que está se formando fora lá da sua retina exatamente para cima da sua retina. Por isso que você consegue enxergar com óculos uma imagem nítida, tá bem? Então também deve-se à refração. Questão de número 4. Para descrever a formação de sombras, penumbras e imagens em um espelho plano, é necessário que a luz visível tenha como principal característica, olha, isso aqui é interessante, para descrever a formação de sombras, penumbras, imagens em espelhos planos, é necessário que a luz visível tenha como principal característica. Nós falamos isso agora na nossa primeira questão que nós resolvemos, quando a gente calculou lá a altura da torre. A luz se propaga ou propaga-se em linha reta. É o princípio da propagação retilínea da luz. Isso nos meios homogêneos e transparentes, claro. Tá? Então, quando a luz se propaga, ela propaga-se em linha reta. É um princípio da propagação da luz. É por isso exatamente que formam-se as sombras, que formam-se a penumbra, tá? E as imagens também no espelho plano, que foi o que nós temos no item A. Então, qual a característica? Frequência definida? Não. Amplitude constante? Também não. Propagação retilínea? Sim. Essa é a alternativa correta, tá? Propagação retilínea da luz. Princípio da propagação retilínea da luz. Inclusive, nas câmeras fotográficas, hoje não, hoje a gente já utiliza mais aí as câmeras digitais, mas também funciona assim. Devido a essa propagação retilínea da luz, aquelas câmeras que se utilizavam lá antigamente, que a luz passava por uma lente e ia se projetar num filme lá, não era do seu tempo, né? Era do meio da época. As máquinas tinham um filme lá dentro que você colocava e batia as fotos, depois tirava com cuidado, rebobinava eles e levava para revelar. Agora isso acho que até faliu, assim, eu lembro que a Kodak faliu, que ela fabricava exatamente esses filmezinhos. Então, também é devido ao princípio da propagação retilínea da luz. Tá? Olha aqui a questão de número 5. Nós fizemos a 4, né? Já fizemos tudo isso? Já, né? Então vamos lá, questão de número 5. Vou fazer só até a quinta, tá? O resto vai ficar para vocês. Ela diz assim: conta a história que Isaac Newton, trabalhando no polimento de algumas peças de vidro, conseguiu obter um prisma triangular, o qual utilizou para a sua famosa experiência da dispersão da luz branca, ilustrada na figura a seguir. Está aí a figura, olha, que mostra exatamente aquilo que a gente estava falando ainda agora. Tá? Utilizando-se da palavra latina spectrum, ele descreveu o conjunto de cores que resultou dessa dispersão da luz branca ao atravessar o prisma. A explicação para o observado por Newton encontra-se associada ao fato de que cada cor que compõe o espectro sofre um desvio diferente em virtude. É praticamente a mesma questão que nós fizemos ainda há pouco. Item A, da sua polarização. Item B, da sua difusão. Item C, do seu índice de refração. Item D, da sua velocidade no vácuo. E o item E, da sua interferência. Qual desses? A, B, C, D ou E? Volta-se a mesma situação. Inclusive foi o Newton, na verdade, ele tem até um disco chamado Disco de Newton. Você pode fazer esse disco em casa. Você pega uma folha de papel, uma cartolina, alguma coisa assim. Dentro de um círculo, você pinta todas as cores, 7 cores do arco-íris, por exemplo. E aí, quando você gira esse círculo, aquelas cores todinhas vão ficar brancas. É exatamente o disco de Newton, que segue mais ou menos esse princípio, quando mistura todas as cores dá o branco. Tá? Então, o item correto aqui, novamente, é o item C. Índice de refração. Esse problema é igual aquele lá da coisa de física que nós fizemos.
tá? E os demais, vocês tentem fazer depois, olha aqui, exatamente eu estava falando ainda há pouco da lente do olho e tudo mais, tá bom? Esses demais ficam para vocês fazerem. Nós vamos começar agora o assunto de hoje, que é ondas. Onda. O que é uma onda? Olha, onda é uma palavra que a gente conhece, né? O cara está na crista da onda, isso está numa onda tal. Eu estou aqui de frente para o Rio Amazonas, talvez você que está me assistindo imagina. Daqui, Rio Amazonas, do outro lado a gente praticamente não enxerga. Quem não conhece o Rio Amazonas, quando chega aqui, não acredita que isso é um rio de água doce, parece um oceano. A gente praticamente não enxerga o outro lado. E agora a maré, se eu não estou enganado, está secando. Mas quando ela está enchendo, dá um vento forte. E esse vento ele provoca uma perturbação nesse meio, que é a água. Se não tem vento, a água fica ali tranquila, como a água de um lago, a água de uma piscina. Mas quando dá um vento forte ou alguma coisa que você vai lá e mexe naquilo ali, você provoca uma perturbação naquele meio. E quando essa perturbação que você provoca, ela sofre uma propagação, ou seja, ela se desloca, essa perturbação, aí você tem o que nós chamamos de onda. A onda é uma perturbação que se propaga em um determinado meio, ou seja, você pode estar... essa perturbação, no caso aqui da onda do rio, que eu estou vendo aqui, várias ondas ali, acho que está branco ali, que ela vem, quando ela chega, está mais seca, ela quebra, aí forma aquelas coisas brancas. E a onda se propaga, mas tem algumas coisas interessantes nesse estudo da onda, tá? Nós vamos observar algumas coisas que parecem diferentes daquilo que a gente está acostumado. Então vamos lá. Onda. Onda é uma perturbação que se propaga em um certo meio. Eu acabei de dar um exemplo, mas ele deu aqui um exemplo você tem uma piscina, tá ali a água tranquila, pega uma pedra e joga lá no meio da piscina. Tchum! Você provocou uma perturbação, aquilo ali provocou, você forneceu uma certa quantidade de energia para uma certa quantidade de água, e houve ali, você cresce, aquilo lá sobe, né? Só que aquilo ali vai se propagando, tá? Olha como está a figura aí. Isso é uma onda que está se propagando, nesse caso, uma onda na superfície da água. Se deixarmos cair uma pedrinha sobre a superfície de uma piscina de água parada, a perturbação produzida se propaga sob a forma de uma onda circular, com o centro no ponto perturbado. Um pedaço de cortiça flutuando na superfície da água não será transportado. Olha um negócio interessante aqui. Um pedaço de cortiça flutuando na superfície da água não será transportado durante a passagem da onda. Verifica-se que o pedaço de cortiça se movimenta para cima e para baixo. O fato da cortiça se movimentar indica que a onda lhe cedeu energia. Essa é uma característica fundamental de todas as ondas que ocorrem na natureza. Uma onda transfere energia de um ponto ao outro sem o transporte de matéria entre os pontos. Olha que negócio interessante. A onda, ela não transporta matéria. A onda só transporta energia. Mas como é que isso funciona? Mas eu já vi, olha, quando eu estiver olhando para ali, eu vejo tem um pedaço de mururé lá fora, e aquele pedaço de mururé vem vindo. Não é a onda que está trazendo? Não, não é a onda que está trazendo. Porque se não tiver vento e não tiver aí a maré subindo, enchendo ou vazando, a água estiver parada, aquele mururé vai continuar lá. E se tiver a onda, ele só vai subir e descer e permanecer lá. Ele se desloca devido ao vento que empurra ele, né? E por algum outro motivo, não por causa da onda. Aí você pode perguntar, mas eu já vi um surfista. O surfista, a onda não está levando o surfista? Não, ela está fornecendo só uma certa energia para ele. Ele se utiliza daquilo. Mas se o surfista ficar lá parado, você já viu como é que ele espera a onda? Ele fica lá em cima da prancha, a onda vem, não é essa, é boa. Então ele só sobe, desce, a onda passa e ele fica lá no mesmo local. Ele só vai se deslocar se ele
É essa onda que eu quero. Aí ele aproveita lá a energia da onda e se desloca, mas esse deslocamento ele se deve à energia que a onda forneceu para ele subir e para ele descer. Mas ele lá, se ele ficar lá parado, ele não vai se deslocar. Olha como é fácil a gente observar isso? Pegue, por exemplo, uma corda. Ó. Você tem uma corda. A gente pega uma corda, amarra ali na parede a corda, eu seguro a corda aqui e eu dou uma perturbada na corda. Faço um movimento nela. Esse aqui onde eu fiz esse movimento, a corda sobe e desce esse pedaço. Aí isso aqui vai se deslocar ao longo da corda. A energia vai se deslocar, essa perturbação vai se deslocar. Mas o pedaço da corda daqui continua aqui. A matéria não está se deslocando. A onda está deslocando apenas energia. A matéria não, a massa não. Tá bom? Então isso aí é uma informação importante. Tá? Uma onda transfere energia de um ponto a outro sem o transporte de matéria entre os pontos. Bom, quanto à sua natureza, as ondas podem ser de duas formas. Ela pode ser uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Inclusive as ondas eletromagnéticas nós já falamos aqui, desde lá quando nós falamos onde foi que nós falamos pela primeira vez em onda eletromagnética? Eu acho que foi quando nós falamos da luz, da termologia, nós falamos do calor. A gente já falou lá em ondas de calor, nos princípios da propagação do calor, lá nós falamos começamos a introduzir os conceitos de onda eletromagnética. Mas o que é, na verdade, essa onda eletromagnética? Tá? Quanto à sua natureza, as ondas se classificam em mecânicas e eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas originadas pela deformação de uma região de um meio elástico e que, para se propagarem, necessita de um meio material. Por exemplo, a onda na água, ela só existe ali porque tem aquele meio, que é a água, ou seja, ela deforma aquele meio elástico. Isto aí é uma onda mecânica. Ela surge a partir de uma deformação em um meio elástico, como no caso da água, como no caso de uma corda, o exemplo da corda do violino, do violão, desses instrumentos de corda, do piano. Isso tudo são ondas mecânicas. E essas ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, ou seja, se não tiver um meio para elas se propagarem, elas não se propagam. Consequentemente, elas não se propagam no vazio, no vácuo. Exemplos de ondas mecânicas: a onda na corda, a onda na superfície da água. E olha esse exemplo que eu vou dar, que nós vamos estudar ainda hoje: o som. O som é uma onda, e é uma onda que a gente chama de onda sonora, e é uma onda mecânica. Como é que a formatação se forma o som? Eu estou falando aqui, quando eu falo, eu estou perturbando o ar aqui próximo da minha boca. Por uma série de coisas aqui, quando eu falo, o ar, ele comprime e descomprime aqui próximo de mim, e isso vai se propagando. Gera essa onda. Ela propaga com uma certa energia, com uma certa intensidade, com uma certa frequência. Nós vamos já falar da frequência, que nós já falamos também lá atrás. Então o som é uma onda mecânica. Se ele é uma onda mecânica, ele precisa de um meio para se propagar. Tem que ser um meio sólido, meio líquido ou meio gasoso. Se lá no espaço sideral, onde é vácuo praticamente, lá é um vazio, explodiu uma bomba lá por algum motivo, aqui nós não vamos ouvir através de onda sonora, porque o som não se propaga no vácuo, ele não se propaga no vazio. Tá? E as ondas eletromagnéticas são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes, como, por exemplo, elétrons oscilando na antena transmissora de uma estação de rádio ou TV. Elas não necessitam obrigatoriamente de um meio material para se propagarem. Assim, as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e em certos meios materiais. Então vamos lá. A onda eletromagnética, ela origina-se devido a uma oscilação que existe em um campo elétrico, por exemplo. Você já estudou o campo elétrico lá com o professor Alexandre na parte de eletricidade. Uma carga elétrica oscilando, ela gera um campo
E esse campo magnético, ele se propaga, ou campo elétrico, ou campo magnético, seja que tipo de campo for, ele se propagando é uma onda. E essa onda é uma onda eletromagnética. A luz é uma onda. Aqui nós vamos estudá-la como onda. Lá mais na frente, nem sei se está no nosso programa, mas se nós formos estudar a parte introdutória de física moderna, existe um outro entendimento, que além de onda, ela também se comporta como partícula. Aí você tem uma outra coisa que é o onda-partícula, mas nós não vamos ver isso agora. A luz é uma onda e é uma onda eletromagnética. Existem outras ondas? Ela existe. A onda, por exemplo, raio-x. Todo mundo já fez um exame de raio-x, né? Ali é uma onda de uma certa frequência, uma frequência altíssima, inclusive, que propaga-se, então, raio-x é uma onda eletromagnética, as ondas de rádio. Não confundir ondas de rádio com onda sonora. Onda de rádio é aquela onda que sai lá da estação e chega aqui no seu rádio, que a gente não sabe, aqui está cheio de ondas de rádio. Aí você sintoniza o rádio aqui, ele entra em ressonância lá, e aí o rádio emite um som através daquele alto-falante vibrando, aí já pode ser onda sonora. Mas a onda que vem lá da estação e chega aqui no seu rádio ou na sua televisão são ondas eletromagnéticas. E o celular que você utiliza capta a internet, por exemplo. Agora a gente já ouve falar em Wi-Fi, em essas coisas todas. Nada mais são que ondas propagando-se através de um meio. Então as ondas eletromagnéticas, elas propagam-se tanto em meios materiais, como também elas se propagam no vácuo. Por exemplo, a luz do sol, ela sai de lá e chega aqui pelo espaço vazio, pelo vácuo. É uma onda eletromagnética. As ondas de infravermelho, que são as ondas de calor, que nós estudamos em calorimetria, quando a gente estudou calor, é uma onda eletromagnética, tá? Então, quanto à sua natureza, as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. E os tipos de ondas? Nós temos dois também. Nós temos as ondas longitudinais e as ondas transversais. Nós aprendemos que quando você perturba um meio, esse meio ele pode sofrer uma variação, por exemplo, na posição. Vamos pegar o exemplo da pedra que a gente jogou na superfície da água, da piscina. Quando você jogou lá, o que aconteceu ali? Fez isso aqui, né? Essa perturbação sobe e desce, sobe e desce. Então a direção de vibração dessa onda é na vertical, sobe e desce. Mas como é que essa onda se propaga? Ela se propaga na superfície da água, ou seja, ela se propaga na horizontal. Uma sobe e desce, a onda está perturbação na vertical, mas a propagação dela é na horizontal. Então, quando você tem, olha aqui, ondas transversais, são aquelas em que a direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. É o exemplo da onda na superfície da água. Ela vibra para cima e para baixo, mas ela se propaga na horizontal. Isso é uma onda transversal. A onda na superfície da corda, a onda numa corda, como é que ela vibra? Para cima e para baixo. Se a corda está aqui na horizontal, ela vai se propagar ao longo da corda. Ela propaga-se de forma transversal, ou seja, perpendicularmente ao sentido de vibração. A onda numa corda é uma onda transversal. E detalhe, para você não esquecer, todas as ondas eletromagnéticas, todas, sem exceção, são transversais. Elas vibram num sentido, numa direção e propagam-se perpendicularmente àquela direção. Então, a luz, o infravermelho, raio-x, ultravioleta, raios gama, todas essas ondas, ondas de rádio, todas essas ondas são ondas transversais. Além de eletromagnéticas, também são transversais. Ok? E outro tipo de ondas são as ondas longitudinais. Neste caso, vou voltar àquele exemplo do som que eu dei ainda há pouco. Quando eu falo, eu provoco uma mudança na pressão e ela vibra assim, ó.
E como é que ele se propaga? Na mesma direção da vibração. Vibra numa direção e propaga-se na mesma direção. Quando ela propaga-se e vibra-se na mesma direção, nós chamamos de onda longitudinal, como a onda sonora. A onda sonora é uma onda longitudinal. Assim como a onda em uma mola. Você tem uma mola. Imagine uma mola aqui na minha mão. Aí você pega e dá uma comprimida num pedaço, só no pedaço da mola, e solta. Aquele pedaço que você comprimiu vai fazer isso, não é? Só que essa vibração vai se deslocando como uma onda ao longo do eixo da mola. Essa é uma propagação na mesma direção da vibração. Também é uma onda longitudinal, tá bom? Então, nós temos dois tipos de ondas, transversais e longitudinais. Nós temos, quanto à natureza, nós temos dois tipos também. Temos as ondas eletromagnéticas, nós temos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Tá bem? E nós temos aqui, aí eu vou tentar fazer esse desenho aqui, tá? Porque a gente está meio limitado aqui no movimento ainda, mas eu acho que vai dar. Verifica aí se vai dar para aparecer essa imagem aqui, tá? Ó, eu tenho aqui uma fonte e tenho aqui no eixo, e aí eu provoco uma vibração. Digamos que isso aqui seja uma corda, por exemplo, tá? Uma corda. E aí eu provoco uma vibração nessa corda, ó. Faz isso. Só que esse eixo, aí nós vamos ter o que nós chamamos de onda periódica. Ele vai se repetir, ele vai continuar, ele vai fazer isso aqui, ó. Desculpe se não está bem feito, mas ele vai, e assim sucessivamente. Ou seja, ela vai repetindo-se, ó. Isso é uma onda periódica. E aí, essa parte aqui em cima, essa aqui, nós chamamos de crista da onda. Essa parte aqui em cima é a crista de uma onda. Essa parte aqui embaixo nós chamamos de vale. A distância entre uma crista e outra crista eu vou chamar de lambda, essa letrinha grega aqui, ó, é lambda. E esse lambda aí é o meu comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância que a onda percorre para dar uma oscilação completa. Veja, olha, se nós sairmos daqui, desce, passou aqui do eixo, começou, subiu. Quando chegar bem aqui de volta, já vai repetir, olha, daqui para é o mesmo, tudo igual. Então daqui até aqui é uma oscilação completa. E a distância que ela percorre para dar uma oscilação completa, nós chamamos de comprimento de onda, a gente chama dessa letrinha grega chamada lambda. E para percorrer essa distância, ela vai levar um certo tempo. Esse tempo que ela leva para percorrer uma distância, que é o comprimento de onda dela, ou seja, o tempo que ela leva para percorrer uma distância para dar uma oscilação completa, isso nós já aprendemos também, chama-se período. Nós estudamos isso lá quando a gente estudou o movimento circular. Movimento circular. Lembram? Tá lá, vá lá e acompanhe lá na nossa aula. Então, o tempo que a onda leva para dar uma oscilação completa, nós chamamos de período. E a distância que ela leva para dar uma oscilação completa, nós chamamos de comprimento de onda. E ela vai percorrer essa distância aí, se tem um deslocamento, ela vai ter aqui uma certa velocidade. Eu vou chamar de V, tá? V é a velocidade da onda.
Desculpe a letra aí. V é velocidade. Velocidade, comprimento e tempo. Movimento uniforme. Equação horária do movimento uniforme. Olha, para a gente lembrar aqui, a fórmula do sorvete, lá da nossa primeira ou segunda aula. É S igual a S0 mais vezes T. Ou seja, a distância que ela vai percorrer para uma velocidade constante é igual ao produto da velocidade que ela tem vezes o tempo. Então, a velocidade, vou chamar de V, ó, da onda vai ser a distância dividido pelo tempo, tá? Velocidade é o espaço sobre tempo, ou o espaço é a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade é o espaço que ela percorre, que é o seu comprimento de onda, dividido pelo tempo, que é o período. Tá, aqui uma relaçãozinha que é importante. Mas nós aprendemos também lá atrás, quando a gente estudou lá o movimento circular, que a frequência é o inverso do período. Isso aqui foi uma relação que nós já vimos também, onde F, vou colocar bem aqui, F, é a frequência da onda. Frequência da onda. Hoje a letra está feia. A frequência, o que é a frequência? Nós falamos lá atrás também. É o número de vezes que a onda oscila, que ela vibra, que ela dá uma oscilação completa por unidade de tempo. Você pega e marca lá 1 minuto. Vê quantas vezes a onda vibrou em 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5. Vibrou 10 vezes em 1 minuto. Significa que a frequência daquela onda é 10 oscilações por minuto. Mas digamos que você não vai marcar em minuto, vai marcar em segundo. Segundo. Quantas vezes ela vibrou em 1 segundo? Vibrou 1, 2. 2 vezes ela vibrou em 1 segundo. Então a frequência daquela onda é 2 vibrações por segundo. Só que vibração por segundo ou oscilação por segundo, nós aprendemos lá atrás que no sistema internacional nós chamamos de Hertz. A unidade de frequência no sistema internacional, para quem não lembra, é o Hertz. HZ, Hertz, em homenagem ao Hertz, era o físico. Se a frequência é o inverso do período, então eu posso dizer que a minha velocidade, 1 sobre T, é a frequência. Então, é igual a lambda vezes 1 sobre T, que é a frequência. Eu vou marcar isso aqui para vocês. Sei que você depois vai dar uma revisionada e vai olhar esse vídeo e você vai ver, olha, por que o Jorge marcou isso aqui de vermelho? Ou por que ele, além do vermelho, ainda marcou de azul? Sabe por quê? É para você não esquecer mais essa fórmula. V igual a lambda vezes F. Em uma onda, se propaga em um certo meio, a velocidade dela é igual ao comprimento de onda dela vezes a frequência, ou seja, eles estão relacionados. V é igual a lambda vezes F. Se você quer em função do período, V é igual a lambda sobre o período, tá? V é igual a lambda vezes F. Lambda é comprimento de onda, medido, claro, em metro, em centímetro. Desculpa. V é velocidade, medida em metro por segundo no sistema internacional. Você pode medir em centímetros por segundo também e outros quilômetros por hora, como você quiser. Normalmente a gente usa unidade de sistema internacional. Comprimento de onda é comprimento, medida no sistema internacional em metro. Você pode usar centímetro, milímetro, depende da... E F é a frequência, que é oscilação por segundo, que nós chamamos de Hertz. É a unidade de frequência no sistema internacional. As ondas, por exemplo, eletromagnéticas, são ondas que têm frequências bem altas. E aí você usa o que nós chamamos de múltiplos.
que é um número muito grande, que ao invés de, por exemplo, metro, se eu disser para vocês, olha, daqui para Santana tem uma distância de 15 quilômetros. Daqui para Santana são 15 quilômetros. Mas você podia dizer que daqui para Santana é uma distância de 15 mil metros. Podia, não podia? Podia. Só que 15 mil metros é mais difícil a gente trabalhar com muitos zeros, muitos números. Então você utiliza o múltiplo, que é o quilo. 1 quilo representa 1000 vezes alguma coisa. Então 1 quilômetro são 1000 metros. Então você vai usar também aqui os múltiplos. Você pode usar o quilo, por exemplo, o quilohertz. 1 quilohertz são 1000 hertz. Ou você pode usar o megahertz. 1 megahertz é 1 milhão de hertz. Ou 10 a sexta, mesma coisa, tá bom? E por aí vai. Então olha aí, comprimento de onda, lambda das ondas cossenoidais que se propagam no meio elástico é igual à distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. O comprimento de onda é percorrido pela onda no período t. A velocidade de propagação da onda pode ser escrita V igual a lambda sobre t, e lembrando que a frequência é 1 sobre t, pode ter ainda que V é igual a lambda vezes f. Inclusive, deixa eu riscar aqui e marcar aqui para vocês. V igual a lambda vezes f, para você não esquecer, tá bem? Ok, inicialmente era isso que a gente precisava saber de ondas. Claro que a gente vai ainda ver algumas outras coisas mais para frente, mas já, na medida que nós formos resolvendo os exercícios, porque agora nós vamos entrar no estudo de um tipo específico de onda, que são as ondas sonoras. Nós vamos estudar a acústica, tá? Então, a acústica é o estudo das ondas sonoras, tá? Então, vamos lá. Estuda ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas mecânicas. A gente já tinha falado isso aqui. O que é uma onda mecânica? É aquela que precisa de um meio material para se propagar. Ela só se propaga se tiver um meio em que ela vai se propagar. Elas são longitudinais. O que significa longitudinal? É aquela que a direção de vibração coincide com a direção de propagação, tá? A onda sonora é uma onda mecânica e longitudinal. E é tridimensional, que são percebidas pelo ouvido humano na faixa de frequência, que vai de 20 Hz a 20 mil Hz. O que é 20 Hz? É uma onda que vibra 20 vezes no segundo. O que é 20 mil Hz? É a frequência de uma onda que vibra 20 mil vezes em apenas um segundo, ou seja, 20 kHz. Qualquer onda sonora que vibre nessa faixa, que vai de 20 até 20 mil Hz para um ouvido humano normal, que for surdo, claro que vai ter mais dificuldade. Tem uns que ouvem um pouquinho menos. Mas, em condições, eu vi agora, passou uma lacraia bem ali. Será que foi o professor de biologia que trouxe essa lacraia para cá? Não sei de onde surgiu, mas é pequenininha, daqui a pouco a gente acerta ela. Olha, aqui parece que passou uma lacraia ali para trás. Cuidado, se alguém andar descalço aqui, ainda bem que é uma lacraia e não uma cobra, né? Mas como nós estamos no Amapá, nós estamos na Amazônia, estamos às margens do rio Amazonas, qualquer dia desse pode entrar um jacaré aqui, né, Lef? Ela entrou aí atrás. Não precisa ficar com medo, que ela é muito pequenininha. Tá aí ainda? Pronto, o Aleph já acertou a lacraia aí, você não precisa mais ficar. Nada ainda? Está te enganando a lacraia? Se fosse um rato, a gente já estava em cima dessa mesa aqui, ó. Bom, vamos lá, deixa a lacraia para lá, né? O Aleph está ali apanhando a lacraia. Olha, de 20 a 20 mil Hz, qualquer som, qualquer onda que esteja vibrando nisso daí, o ouvido humano consegue ouvir. Então isso aí é o que nós chamamos de som audível. Se você está me ouvindo aí por algum motivo, de alguma forma, esse som que eu estou emitindo é um som que está com certeza com uma frequência nesse intervalo. Não está nem menos de 20, nem mais de 20 mil.
frequência, tá? Hertz, no caso. E um som abaixo de 20 Hz, a gente não consegue ouvir. O ouvido humano, ele está lá, o som existe, mas nós não conseguimos captar pelos nossos ouvidos. Eles são chamados de infrassom. Infrassom, tá? Então, abaixo da faixa audível. E acima de 20.000 Hz, nós também não conseguimos ouvir. São sons de uma frequência muito alta. Frequência alta, nós vamos já aprender, não significa que o som é forte, tá? Frequência alta que vibra muito, aquele som fininho, bem fino mesmo, tá? São chamados ultrassom, tá? Infrassom e ultrassom nós não conseguimos ouvir. Entre 20 e 20.000 é o chamado som audível, aquele que a gente ouve, tá? As ondas mecânicas são aquelas que só se propagam em meios materiais. Em consequência, o som não se propaga no vácuo. A gente já tinha falado lá atrás, só reforçando, o som, por ser uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar. Então, no vazio, no vácuo, onde não... O que é o vácuo? O que é o vácuo? Né, Alexandre? O professor Alexandre está ali já. O vácuo é o vazio, onde não tem nada. Então, nesse caso, o som não se propaga num meio como esse. Mas nos meios sólidos, nos meios líquidos e nos meios gasosos, o som é um meio material, o som se propaga. E um detalhe, que nós já aprendemos isso, inclusive, eu acho que foi na aula retrasada, quando a gente estava estudando aqueles estados da matéria, quando passa lá de um estado para o outro, e o que é que acontece com as moléculas, né? O meio sólido, as moléculas estão bem próximas, bem mais juntinhas umas das outras. O meio líquido, as moléculas já estão um pouco mais afastadas, elas estão ali vibrando, mas já estão mais afastadas. O meio gasoso, as moléculas já estão bem mais distantes e vibrando ali. E o som, ele propaga-se a partir dessa perturbação que você provocou, então ele vai passando aí de molécula para molécula. Então isso provoca também uma diferença na velocidade de propagação do som dependendo do meio. No meio sólido, como as moléculas estão mais próximas, o som propaga-se mais rápido, a velocidade dele é maior. No meio líquido já é um pouco menor e no meio gasoso, menor ainda. Então, a velocidade do som depende do meio em que ele está se propagando. No ar, que é onde nós estamos aqui, nos comunicando, por exemplo, a velocidade do som numa temperatura ambiente, numa temperatura normal, numa pressão, condições de pressão e temperatura normais, a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo. 340 metros por segundo, ou seja, em um segundo, o som no ar propaga-se 340 metros. Já no meio sólido, como por exemplo, faça uma experiência lá no trilho do trem. É bom fazer aqui que agora a nossa ferrovia aqui não está funcionando. Se você colocar uma pessoa lá a 500 metros, que dê para você enxergar aquela pessoa lá, aí você pega uma marreta e bate no trilho. Pum! Quando você bate no trilho, a pessoa que está lá, a 500 metros de você, ela vai ouvir dois sons de uma mesma batida. Por quê? O som que vai propagando-se pelo ar vai levar um certo tempo para chegar lá, porque ele tem uma velocidade diferente do som que vai propagar-se pelo trilho. Como o trilho ele é um meio sólido, aço, o som vai propagar mais rápido, então ele vai chegar mais rápido lá onde está a pessoa, 500 metros, do que o que vai pelo ar, devido a essa mudança na velocidade com o meio. Então a velocidade do som no meio sólido é maior que no meio líquido, que é maior que no meio gasoso. E a fórmula está se repetindo aqui novamente, que essa velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, tá? Fórmula que nós vimos aqui, que está marcada aqui para você não esquecer mais dela. E aí tem algumas qualidades do som que o ouvido humano aí serve para nós, né? Que a gente consegue perceber e observar em função de algumas características do som. Então a primeira são três as qualidades fisiológicas do som: altura, intensidade e timbre.
que é um, o que é outro e o que é outro. O que é a altura do som? Isso é uma questão que eles gostam de pedir muito, tá? Porque às vezes confunde. Quando a gente não conhece o fundamento físico da coisa, a gente pode misturar as coisas. Por exemplo, a altura do som. O que é altura? Normalmente a gente pensa que um som alto é um som que está fazendo muito barulho, que está muito forte. E não é. A altura é uma qualidade do som que está ligada diretamente à sua frequência. Quanto maior for a frequência, maior é a altura do som. Quanto menor for a frequência, ou seja, quanto menos ele vibra, menor é a frequência. E como é que a gente percebe? É aquele som mais grave e o som mais agudo. Som mais agudo é aquele som que tem uma frequência maior. Então a altura depende da frequência. Quanto maior a frequência, maior é a altura, ou seja, o som é mais agudo. E quanto menor a frequência, mais grave é o som. A altura é uma qualidade fisiológica do som que depende da sua frequência. Então, a altura permite diferenciar um som alto de um som baixo. Som alto é um som de alta frequência, som agudo. Som baixo, baixa frequência, som grave. Para dar uma diferença. A voz masculina, normalmente em condições normais, é uma voz com uma frequência mais baixa, ou seja, é uma voz mais grave. A voz feminina é uma voz de frequência mais alta. A altura da voz feminina é maior, é um som mais agudo, tá? Então, se você não sabia, isso serve para os homens. As mulheres sempre falam mais alto que os homens. Se você quer falar mais alto que a sua mulher, é só você afinar a voz. Só tem esse jeito, tá? Então, a intensidade depende da frequência. Quanto maior a frequência, maior a altura. Ou seja, o som é mais agudo ou é mais grave. Então, a altura nos permite distinguir um som agudo de um som grave. Intensidade. A intensidade já é uma qualidade que nos permite diferenciar um som forte de um som fraco. Aí já é diferente. Você pode ter um som alto, ou seja, agudo, e ao mesmo tempo fraco, de uma intensidade menor. E essa intensidade do som já depende da energia que ele está transportando. Quanto mais energia, mais potência do som, ou seja, é um som mais forte. Quanto menos energia, menos potência do som, ou seja, já é um som mais fraco. E essa intensidade a gente pode medir, e aqui tem as relações. Olha, a intensidade do som é a energia dividida pela área dividido pelo tempo, ou potência dividido por área. Nós já vimos isso também lá atrás, quando a gente estava estudando os processos de transmissão do calor. E o ouvido humano também, ele só consegue captar sons de uma certa intensidade. Um som muito fraco a gente não ouve. Um som muito forte também a gente não vai mais conseguir ouvir. Vai arrebentar nosso ouvido, a gente não consegue. Então é o seguinte, olha, a menor intensidade física que é audível é chamada limiar de audibilidade e vale 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. O limiar doloroso é a maior intensidade física suportável pelo ouvido humano, 10 watt por metro quadrado. É uma diferença grande, dá mais de 1 trilhão essa diferença, tá? A intensidade auditiva ou nível sonoro permite comparar as intensidades físicas I e zero de dois sons. Esta comparação é feita através dessa fórmula aí, N é igual a log de I sobre I0. É o log na base 10. Nós não vamos utilizar isso aí, eu só coloquei como uma forma da gente saber. Até mesmo porque essa intensidade sonora, que é esse nível sonoro que a gente mede, nós utilizamos uma unidade chamada Bell. Watt por metro quadrado, 1 watt por metro quadrado, Bell. E, na verdade, nós utilizamos um submúltiplo do Bell, que é o decibel. Decibel, talvez você esteja mais familiarizado. A gente mede essa intensidade sonora em decibéis.
que é um submúltiplo do Bell. Bell é uma unidade em homenagem a Graham Bell, que foi o cara que inventou o telefone. Você sabia que o cara que inventou o telefone, ele era surdo? O cara que inventou o telefone era surdo. Olha que coisa, né? E ele dá aqui também uma outra relação. A intensidade está ligada à energia com que vibram as partículas do ar em contato com o tímpano, como energia de vibração. Essa energia é igual a uma constante K vezes A, que é a amplitude ao quadrado, dividido por 2, sendo A amplitude de oscilação da partícula. A intensidade é diretamente proporcional. Eu vou marcar isso aqui, tá? Isso é importante para nós. Essa intensidade sonora, ela depende, eu não coloquei aqui, mas eu vou aproveitar para colocar agora, ó. Essa distância daqui de cima até aqui no equilíbrio, nós chamamos de A. Esse A, eu vou colocar bem aqui, ó, é a amplitude da onda. Amplitude da onda. Ou seja, a potência, a energia que a onda transporta, a intensidade sonora, ela depende da amplitude, que é aquela vibração que dá. Quanto maior é a vibração, mais forte é a onda, maior a intensidade. Tá? Então, e ele dá a relação, ele varia aqui com o quadrado da amplitude. É igual a K ao quadrado dividido por 2. E aqui ele fala da unidade, tá? Watt por metro quadrado, o nível sonoro é 1 Bell. 1 Bell é igual a 10 decibéis, porque o decibel é a 10ª parte do Bell, e o decibel é um múltiplo, tá? E a outra qualidade fisiológica, nós já falamos de duas, altura e intensidade, e tem uma outra, que é o timbre. Timbre, olha o que é o timbre? O timbre, na verdade, ele já tem a ver com o formato da onda. O timbre é uma qualidade do som que permite distinguir sons de mesma altura, mesma intensidade, mas emitidos por fontes diferentes. Numa orquestra, você tem vários instrumentos, você tem um piano, tem um violino, tem aquele som, o baixo, tem vários instrumentos. Quando eles tocam e emitem a mesma nota musical, ou seja, a mesma frequência, com a mesma intensidade, mas você consegue identificar qual é o som que é do violino, qual é o som que é do baixo, qual é o som que é do piano, por quê? Devido ao formato dessas ondas. Isso se deve a essa qualidade que nós chamamos de timbre. Então, timbre permite distinguir sons de mesma intensidade, mesma altura, mas emitidos por fontes diferentes. Altura, intensidade e timbre. São essas as 3 qualidades fisiológicas do som. Vou fazer uns exercícios rápido aqui com você. Nossa aula tem só 10 minutos. E para a gente só lembrar dessas coisinhas que nós vimos aqui. Primeiro, com relação ao som, podemos afirmar certamente que ele é uma onda. Item A, transversal, que se propaga no vácuo com uma velocidade constante. Item B, mecânica, transversal, cuja velocidade de propagação é nulo no vácuo. D, mecânica, longitudinal, que se propaga em meios materiais. Letra D, mecânica, cuja propagação independe do meio material. E o item E, longitudinal, que se propaga em qualquer meio, inclusive o vácuo. Isso é fácil. O som é uma onda mecânica, longitudinal e não se propaga no vácuo, porque ela precisa de um meio material por ser uma onda mecânica. Essas são as características da onda sonora. Então, o item correto é o item C. Mecânica, longitudinal, que se propaga em meios materiais, tá? Letra C. Marque. Segunda, para que se produza uma sensação auditiva
no ouvido humano, uma onda mecânica longitudinal deve possuir uma frequência em Hertz, compreendida entre... Essa tá fácil. Eu não desenhei aqui porque já estava ocupado aqui o quadro, mas nós vimos lá atrás, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, ó, só para você ver lá, ó. Tá bem aqui, ó. É essa aqui. De 20 a 20 mil Hertz, tá aqui, ó, de 20 a 20 mil Hertz, daqui até aqui, é o som audível, é o som que a gente ouve. Abaixo disso, abaixo de 20 Hz, de 0 a 20, temos o infrassom. São sons que nós não percebemos, mas alguns animais percebem. Por exemplo, as baleias, elas se comunicam através de infrassom. O terremoto, que é medido naquelas escalas lá, quando dá um terremoto, que alguém mede lá a cor do terremoto, ele se propaga naqueles sismógrafos médios, a gente não ouve aqui, mas o sismógrafo detecta através de infrassom. E acima de 20 mil Hz, nós temos o ultrassom, que também a gente não ouve, mas alguns animais ouvem. Cachorro, por exemplo. Cachorro é um animal que ele ouve em frequências fora dessa que a gente está acostumado. Por isso que tem pessoas que treinam o cachorro com um apito. Ele dá o sinal no apito, ele não ouve nada, mas o cachorro está ouvindo. O morcego, ele se propaga, ele também... O morcego ele se orienta através de ondas sonoras, você sabia disso? Ele emite uma onda, a onda bate em alguma coisa lá, volta porque ela reflete, o fenômeno da reflexão que nós estudamos, ele capta de volta e ele é craque em matemática. O morcego ele faz esse cálculo com essa equação aqui, ele sabe a velocidade do som, sabe a frequência do som que ele emitiu, aí ele consegue medir a distância que o obstáculo está dele, aí ele desvia. Quando você entrar no ambiente, tiver um morcego lá, não se preocupe que ele não vai bater em você. Ele vai vir, ele não enxerga nada, quase o morcego. De dia ele não enxerga nada, ele é quase cego. Cego, ele não enxerga. Ele se guia pelo som, tá? Pela onda sonora. Só que a gente não ouve esse som. Tem alguns aparelhinhos, não sei se lá na sua casa, aí na sua casa tem. Na sua casa dá morcego, pombo. Eles vendem um aparelhinho, não sei se funciona, tá? Mas deve funcionar em parte. Eles emitem um som e colocam o som numa intensidade, um som fortíssimo. Só que é um som agudo, muito alto. Tão alto que a frequência está fora dos 20 mil. Aí você não consegue ouvir, mas o pombo e o morcego ouvem. É tanto barulho que ele vai embora, ele se muda para a casa do vizinho. Tá? Aí se você desligar, ele volta para lá, porque é lá que tem comida para ele. Então, voltando lá à questão. Ó, questão de número 2. Para que se produza uma sensação auditiva no ouvido humano, uma onda mecânica longitudinal deve possuir uma frequência em Hertz compreendida entre 20 e 20 mil Hertz. Letra B. 3. Assinale a característica de uma onda sonora. De novo, propaga-se no vácuo com velocidade igual à da luz. Errado. O som não se propaga no vácuo. Por quê? Porque ele é uma onda mecânica. C. Tem velocidade de propagação igual a 340 metros por segundo, qualquer que seja o meio em que se propaga. Nós falamos, a velocidade do som no ar é em torno de 340 metros por segundo. Mas no sólido, se for de ferro, é um. Se for madeira, já é outro. E assim sucessivamente. Tá? Então, a velocidade de propagação do som vai depender do meio em que ele está. Então, ele tem velocidade igual a 340, qualquer que seja o meio? Não. Só no ar. C. Propaga-se com uma onda transversal? Não. O som é uma onda mecânica. D. Todas as ondas sonoras têm igual comprimento de onda. Será que tem? Não. Se a frequência muda, aqui ó, o comprimento de onda também vai mudar para se manter uma mesma velocidade. Nem sei se eu estou aparecendo ali, mas está aqui. Então, o item correto é o item E. Necessita... Terminou meu tempo? Não, né? Não. Por que está ali tempo restante 0? Eu estou errado. Né? Ainda não terminou. Não se preocupe que... necessita de um meio material para se propagar.
Vou fazer mais um. Vamos lá. A onda sonora é uma onda mecânica longitudinal que se propaga em meios tais como gás, líquido e sólido. B, líquido e vácuo. C, vácuo e gás. D, vácuo e sólido. E, vácuo, líquido e gás. Isso aí nem vale. Tá tão fácil porque a gente sabe que o som não se propaga no vácuo, então só sobra o item A. Em geral, questão 5. Com relação à propagação de uma onda sonora, afirmamos corretamente que sua velocidade é menor nos líquidos que nos gases e sólidos. Nós vimos isso aqui. Maior no sólido, depois no líquido e, por último, nos gases. Então, vamos ver qual é aqui. Menor nos sólidos está errado, maior nos sólidos que nos líquidos e gases, letra E. Qual a alternativa que preenche corretamente e respectivamente os espaços na seguinte frase? As ondas sonoras são ondas longitudinais, já aprendemos isso, que possuem velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo no ar e não se propagam no vácuo, letra B. Olha, isso aqui é interessante. A velocidade do som no ar depende da frequência do som? Não. Da intensidade do som? Não. Do timbre do som no ar? Também não. Da temperatura do ar? Da frequência do timbre do som? Não. Depende da temperatura. Mas como, Jorge? Tu não falou isso aqui. Depende da temperatura? Depende. Sabe por que depende? Vamos lá. Na nossa aula, 2 aulas atrás, quando nós estudamos dentro da calorimetria, a dilatação térmica, e lá a gente aprendeu algumas coisas ali, quando a gente estudou temperatura, aliás, nós aprendemos que uma temperatura baixa, as moléculas estão vibrando menos. Uma temperatura mais alta, as moléculas vibram mais, ou seja, elas afastam-se mais umas das outras. Como o som propaga-se através dessa vibração, dessa onda de energia que vai passando de molécula para molécula, se as moléculas estiverem mais afastadas, leva mais tempo para ele se propagar, para ir de uma até a outra. Então, como a temperatura varia, se a temperatura variar, as moléculas vão se aproximar ou se afastar. Então, isso, consequentemente, muda a velocidade de propagação do som. Então, o item correto é o item D. E eu vou finalizar com essa aqui. Ainda vai ter algumas para vocês fazerem depois, tá? O professor Alexandre já está ali. A gente se preocupa que ele está lanchando, está comendo 2 hambúrgueres, 2 cocas de 2 litros. Entregando o professor Alexandre aqui, ó. Vai dar aula agora, Alexandre? Então daqui a pouco tem mais aula de física. Já está em o quê? Eletromagnetismo? Pronto, já vai estudar aí um bocado dessas ondas. Pronto, aí o professor Alexandre vai reforçar o que está falando sobre as ondas eletromagnéticas, tá? Se um som de 170 Hz, 170 Hz é a frequência, tá? 170 Hz, propaga em um meio com velocidade de 340 metros por segundo. Então, o comprimento de onda associado a ele em metros, eu coloquei isso aqui só para a gente não esquecer dessa fórmula aqui, tá? Que a gente vai precisar dela na nossa prova. A fórmula é essa. V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, o comprimento de onda vai ser igual a velocidade dividido pela frequência. A velocidade é 340 e a frequência 170. 34 dividido por 17 vai dar 2. A unidade que a gente está usando é a unidade do Sistema Internacional, metros, 2 metros, letra C. E acabou a nossa aula, mas antes de eu ir embora, eu quero lembrar você, olha. Você já que está assistindo, com certeza já está inscrito aqui no desafio. Domingo agora, nós estamos sexta-feira, hoje é sexta-feira, 3 de outubro. 3 de outubro, sábado 4, domingo 5. Tem um simulado. Esse simulado é voltado para quem vai fazer o concurso, que já é na outra semana, se eu não estou enganado, da prova de oficial do bombeiro. No entanto, você que vai fazer o Enem, pode fazer também o simulado. Só não faça as questões específicas lá da área de direito, você não precisa fazer. Mas as de física, de química, de matemática, de língua portuguesa, de biologia, tudo isso tem nesse simulado, né?
Todas essas dá para você fazer. Vai lá, treine, você tem lá o tempo para você fazer a sua prova. Se eu não estou enganado, começa às 8, vai até meio-dia e meia, mas você precisa se inscrever. Tá aí o link, é no Classroom que está o link, é isso? Aí no Classroom tá o link para se inscrever, só vai poder fazer quem tiver inscrito. Aí você acorda cedo, domingo, não vá dormir tarde no sábado, é bom para a gente já ir treinando, tá? Aí você vai fazer esse simulado. Vai lá, vai ter questões de física, vai ter questões de química, de biologia e os da área específica também. Se você está se preparando para o concurso, não perca, porque você vai sair dali sabendo se você já está pronto para essa prova, tá bom? Valeu, um abraço, até semana que vem.